Será que o Covid-19 pode gerar pagamento de adicional de insalubridade de 40%? Pois é, esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Achou interessante? Vem comigo! Meu nome é Wesley Silva, sou diretor técnico da Inove Consultoria e Treinamentos, especialista na gestão de SST. Nesse momento crítico de pandemia, é muito comum nós discutirmos a questão de insalubridade pela exposição a agentes biológicos. E é claro que o Covid-19 estará no centro dessa discussão. A insalubridade ela está prevista no artigo 192 da CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. E os critérios técnicos estão mais detalhados na NR 15, publicada pela Portaria 3214 de 78, onde é dito que cabe o adicional de insalubridade aos trabalhadores expostos em ambientes insalubres. E para saber se uma atividade é insalubre pelo agente biológico, nós precisamos responder a 3 perguntinhas básicas. A primeira é: existe a exposição ao risco biológico e ele é significativo? A segunda pergunta é: esse contato é permanente? E a terceira pergunta é: essa atividade ou essa operação, este trabalho, está previsto no anexo 14 da NR 15? Em termos de NR 15, a resposta precisa ser sim para as 3 perguntas. A primeira pergunta pode gerar um pouco de discussão, já que na maioria dos ambientes de trabalho nós vamos ter a presença de agentes biológicos, como vírus, bactérias, fungos, protozoários e outros. Mas será que esses agentes serão capazes de causar uma doença no trabalhador ou na maioria da população? E em que momento da atividade laboral irá ocorrer essa contaminação? Se, após esses questionamentos, chegarmos à conclusão que a exposição a esse agente biológico gera um risco significativo ao nosso trabalhador, nós podemos ir para a próxima pergunta. O contato é permanente? Com certeza esse será o ponto de maior discussão. Primeiro, porque a nossa legislação não define claramente o que é um contato permanente. Ela se resume basicamente em dizer que permanente é aquilo que não é ocasional nem intermitente. Alguns profissionais defendem que o contato é permanente quando ele ocorre durante toda a jornada de trabalho. Mas se pensarmos dessa maneira, talvez chegamos à conclusão que não existe contato permanente, já que durante a jornada de trabalho, o trabalhador irá executar diversas pausas, seja para necessidades fisiológicas, para uma atividade administrativa, como a elaboração de uma análise de risco, para auxiliar em um outro setor onde não está exposto ao agente insalubre, entre outras interrupções. E como avaliar isso ao longo do tempo? Como afirmar que ele permaneceu o tempo todo exposto ao agente insalubre? Outros defendem que uma exposição pode ser considerada permanente quando o trabalhador permanecer mais de 70% da sua jornada de trabalho exposto a um agente insalubre ou num ambiente insalubre. Porém, isso sem nenhuma base legal. E como dizer, como medir ao longo do tempo, nos dias trabalhados, que ele esteve exposto a 70%, 70%, 80%, 90% da jornada de trabalho a um agente biológico ou um ambiente com a presença do agente biológico? Para agentes qualitativos, entendo que a exposição será permanente quando a exposição for indissociável da atividade realizada pelo trabalhador. Vamos imaginar uma situação. Como um mecânico de máquinas e equipamentos como pá carregadeira, retroescavadeira, poderá fazer a manutenção no motor a combustão sem a exposição a óleos e graxas? Pode ser que durante a sua jornada de trabalho, naquele dia, ele tenha que dar manutenção pontualmente em somente uma máquina. Mas pode ser que ele precise permanecer o dia todo dando manutenção em um motor ou em vários motores, tendo contato praticamente a jornada inteira com óleos e graxas. Ou seja, é indissociável da função mecânico, de máquinas pesadas o contato com óleos e graxas. É claro que nós podemos adotar medidas de controle, mas esse não é o foco da discussão neste momento. Já para responder a terceira pergunta, nós precisamos fazer uma leitura atenta do anexo 14 da NR 15 para observar se aquela atividade ou aquela operação está descrita neste anexo. Esse anexo 14 ele traz lá 12 operações ou 12 atividades que podem ser consideradas insalubres pela exposição ao agente biológico. Mas afinal, a exposição ao Covid-19 pode ou não gerar insalubridade de 40%? No meu entendimento, a resposta é sim. Pode sim gerar o adicional de 40% para um trabalhador. E acredito que com o exemplo que eu vou trazer a seguir, você vai chegar à mesma conclusão. Mas antes, não esqueça de dar o seu like e se inscrever no nosso canal. Joana é técnica de enfermagem há vários anos em um hospital da sua região. Ela sempre atuou no setor de internação, no cuidado com os pacientes e no auxílio a esses pacientes. Com a chegada da pandemia, a diretoria do hospital decidiu dividir esse setor de internação em 2 alas, ala A e ala B.
sendo a ala A destinada somente para os pacientes positivados com Covid-19, ou seja, os pacientes em isolamento. O gerente do setor de internação escalonou Joana para atuar na ala A, junto com outros membros da equipe, ou seja, na ala dos pacientes positivados com Covid-19. A jornada de trabalho de Joana é de 12 por 36, sendo que a ala A ela é composta de quartos para atendimento aos pacientes, banheiros para os funcionários, uma mini farmácia e uma sala técnica onde os profissionais de saúde, os profissionais de enfermagem permanecem quando eles não estão dando suporte aos pacientes. Com este exemplo, vamos responder as 3 perguntas iniciais. Existe a exposição ao risco biológico e ele é significativo? Acredito que sua resposta será positiva. A segunda pergunta é: o contato é permanente? Mesmo que Joana não permaneça o dia todo, todas as suas 12 horas de trabalho, em contato direto com o paciente, será que ela irá conseguir executar sua atividade sem exposição ao risco que chamaremos de Covid-19? Não se pode exigir que um profissional de enfermagem esteja em contato direto com o paciente com doenças infectocontagiosas durante toda a sua jornada de trabalho. Isso porque o risco de contaminação é inerente daquele ambiente hospitalar, daquele ambiente de trabalho, ou seja, é indissociável à exposição destes trabalhadores. A terceira pergunta é: a atividade está no anexo 14 da NR15? E isso não vai ser muito difícil de encontrar. Vou pegar aqui o texto para você ver. Insalubridade de grau máximo, trabalho ou operações em contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu uso não esterilizados previamente. 2 pontos aqui me chamam a atenção. O primeiro é a palavra isolamento. Todo paciente diagnosticado com Covid-19 ele precisa ir para isolamento. Dependendo do seu quadro clínico, ele vai ter isolamento em um hospital ou isolamento em sua casa. O segundo ponto é a presença de doenças infectocontagiosas, ou seja, aquelas doenças de fácil transmissão, seja de transmissão viral por bacilos, como o bacilo da tuberculose. Então podemos chegar à conclusão que Joana terá sim o direito ao adicional de insalubridade de 40%. É claro que o tema é bastante polêmico e teremos outros desdobramentos. E a minha finalidade hoje aqui não é esgotar o assunto, nem limitar a este ponto, mas apresentar uma discussão técnica sobre a insalubridade por exposição a agentes biológicos. Para finalizar, é importante lembrar que medidas de segurança como ventilação, máscaras, luvas, não eliminam a probabilidade da contaminação por um agente biológico, apenas reduz essa chance e também não elimina nem reduz a severidade do dano, ou seja, o dano causado pela contaminação. E agora vem a minha dica de gestão de SST. Sempre que você tiver no seu ambiente de trabalho um agente ou uma atividade insalubre, você deve analisar a hierarquia das medidas de controle de maneira a gerenciar esse risco para eliminá-lo e para tornar o ambiente mais seguro e mais saudável para todos os trabalhadores. Não sendo possível, depois de elaborado um laudo técnico, deve ser pago o adicional de insalubridade até que você consiga propor novas medidas para resolver esse problema. Aquele abraço, espero que você tenha gostado desse vídeo e te espero nos próximos.